O que você faria se sua única filha fosse violentada e sua honra destruída? O que seus filhos fariam por vingança? Esta história bíblica vai nos confrontar com uma das situações mais chocantes e perturbadoras do livro de Gênesis. Acompanhe comigo esta narrativa que nos faz pensar sobre proteção, violência, vingança e as consequências devastadoras de ações impulsivas. Dina era a única filha mulher entre 12 filhos de Jacó. Você consegue imaginar como seria ser a única menina numa casa cheia de homens? Naqueles tempos, as mulheres conviviam principalmente com outras mulheres, aprendendo trabalhos domésticos, compartilhando histórias. Dina provavelmente se sentia solitária, mesmo cercada por tantos irmãos. Talvez por isso, quando sua família acampou perto da cidade de Siquém, após retornar de Padã Arã, ela sentiu aquele impulso tão natural de conhecer outras jovens da sua idade. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 34, versículo 1. Certo dia, Dina, filha de Lia e Jacó, saiu para visitar as mulheres daquela região. Um gesto tão simples, tão inocente. Você já sentiu aquela vontade de conhecer pessoas novas, de fazer amizades? Dina era jovem, curiosa, talvez com seus 15 ou 16 anos. Ela não imaginou que aquela saída mudaria para sempre sua vida e provocaria uma tragédia que ecoaria por gerações. Enquanto Dina caminhava pela cidade, observando as mulheres, seus costumes e roupas, algo terrível aconteceu. Siquém, filho do governante local, um príncipe entre seu povo, a viu. E não apenas a viu, mas a desejou no mesmo instante. A Bíblia não suaviza o que aconteceu em seguida. Ele a agarrou e a violentou. Dá para sentir o peso dessas palavras? O terror que Dina deve ter sentido. Uma jovem inocente, longe de casa, sozinha, submetida à força de um homem poderoso. Mas então, algo estranho aconteceu. Após aquele ato brutal, Siquém se apaixonou por Dina. O texto diz: seu coração se apegou a ela, amou a jovem e falou-lhe com carinho. É difícil compreender, não é? Como alguém pode violar uma pessoa e depois dizer que a ama? Siquém manteve Dina em sua casa e foi falar com seu pai. Hamor, consiga essa jovem para ser minha esposa. Como se pudesse apagar a violência com um casamento. Como se pudesse comprar o que tomou à força. Enquanto isso, imagine o desespero na tenda de Jacó. A filha não voltou. Onde estaria? O que teria acontecido? E então, a notícia devastadora chegou aos ouvidos do patriarca. Sua única filha havia sido desonrada, violada e agora estava na casa daquele que a atacou. A Bíblia diz que Jacó ficou em silêncio até seus filhos voltarem do campo. Aquele silêncio pesado de quem recebeu um golpe tão forte que nem consegue reagir. Você já sentiu essa dor que paralisa? Quando os irmãos de Dina souberam o que aconteceu, ficaram furiosos. A Bíblia descreve: ficaram indignados e muito irados, porque Siquém havia cometido uma infâmia contra Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Não era apenas sobre Dina, era sobre toda a família, toda a honra do clã de Jacó. Naquela cultura, a violência contra uma mulher era um ataque à família inteira. Foi nesse momento que Hamor, pai de Siquém, chegou para negociar. Imagine a cena. De um lado, Jacó silencioso, de coração partido. Do outro, seus filhos fervendo de raiva. E entre eles, um homem propondo um acordo, como se estivesse falando de um negócio qualquer. Meu filho Siquém está apaixonado por sua filha. Por favor, deixe que ele se case com ela. Façamos alianças matrimoniais. Vocês nos darão suas filhas, e nós daremos as nossas. Poderão viver entre nós, a terra está à sua disposição. Siquém também falou, dirigindo-se a Jacó e aos irmãos de Dina: concedam-me este favor. Darei o que pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva. Pagarei o que me pedirem. Apenas deem-me a moça por mulher. Você percebe a presunção? Ele acreditava que poderia comprar o perdão, comprar Dina, como se ela fosse uma mercadoria e não uma pessoa que acabara de traumatizar profundamente. Os filhos de Jacó, porém, já tramavam vingança. Responderam a Siquém e seu pai com astúcia, com engano no coração. Não podemos fazer isso. Não podemos dar nossa irmã a um homem incircunciso, pois isso seria uma desonra para nós. Só concordaremos com vocês se tornarem como nós, circuncidando todos os homens entre vocês. Só então daremos nossas filhas a vocês e receberemos as suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. A proposta pareceu razoável aos olhos de Hamor e Siquém.
Afinal, um pequeno ritual religioso em troca de uma aliança vantajosa com a família de Jacó. O texto diz que o jovem não demorou em fazer o que disseram, pois estava encantado com a filha de Jacó. Você consegue imaginar o quanto ele estava cego por seu desejo? Hamor e Siquém voltaram à cidade e convenceram todos os homens. Estes homens são pacíficos. Deixemos que vivam em nossa terra e que nela negociem. A terra é ampla para eles também. Poderemos tomar suas filhas por mulheres e dar-lhes as nossas. Só que eles só aceitarão se circuncidarmos todos os nossos homens. E assim foi feito. Todos os homens da cidade foram circuncidados. Imagine a cena. Uma cidade inteira de homens debilitados, em recuperação, confiantes de que fizeram um bom acordo. Eles não sabiam que tinham sido enganados. Não sabiam que 2 dos irmãos de Dina, Simeão e Levi, não buscavam acordo ou reparação. Queriam vingança completa, sangue por sangue. 3 dias depois, quando os homens da cidade ainda estavam se recuperando e sentindo a dor da circuncisão, Simeão e Levi pegaram suas espadas e entraram na cidade confiante e desprotegida. A Bíblia descreve com palavras simples, mas terríveis. Mataram todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram Dina da casa de Siquém e foram embora. Você consegue imaginar o horror, o massacre, os gritos de pavor enquanto 2 homens executavam uma cidade inteira? Mas a vingança não parou por aí. Os outros irmãos se juntaram, saquearam a cidade, levaram os rebanhos, jumentos, tudo o que havia na cidade e nos campos. Levaram como prisioneiros mulheres e crianças, tomaram toda a riqueza e tudo o que havia nas casas. Uma retribuição desproporcional, uma vingança que ultrapassou todos os limites, afetando inocentes que nada tinham a ver com o crime cometido contra Dina. Quando Jacó soube o que seus filhos haviam feito, ficou horrorizado. Disse a Simeão e Levi: "Vocês me trouxeram grande inquietação e me tornaram odioso entre os habitantes desta terra, os cananeus e os ferezeus. Somos poucos em número, e se eles se unirem contra mim e me atacarem, eu e minha família seremos destruídos." Jacó não estava apenas preocupado com as consequências práticas, estava horrorizado com a brutalidade, com a desproporcionalidade da vingança. A resposta dos irmãos revela sua indignação. Deveria ele ter tratado nossa irmã como uma prostituta? Para eles, a questão era simples. A honra da irmã havia sido manchada, e isso exigia a mais severa punição. Em suas mentes, a justiça havia sido feita, mas havia sido mesmo? O silêncio que segue na narrativa nos deixa refletindo. Onde está a voz de Dina em tudo isso? O que ela sentiu? Como viveu depois? A Bíblia não nos conta. Esta história nos confronta com questões profundas sobre justiça e vingança. Siquém cometeu um ato terrível contra Dina, isso é indiscutível. Ele merecia punição, certamente. Mas o massacre de uma cidade inteira, a morte de inocentes, o trauma adicional causado a mulheres e crianças que se tornaram órfãs e viúvas em um só dia, é um lembrete poderoso de como a raiva descontrolada pode levar a ações que vão muito além da justiça. Anos mais tarde, quando Jacó estava em seu leito de morte abençoando seus filhos, ele ainda se lembrava desse dia. Sobre Simeão e Levi, ele disse: "Suas espadas são instrumentos de violência. Maldita seja a ira deles, tão cruel. Maldito seja o furor deles, tão feroz. Eu os dividirei entre os descendentes de Jacó. Eu os espalharei entre as tribos de Israel." A vingança deles teve consequências que ecoaram por gerações. Quando olhamos para essa história difícil, não podemos deixar de nos perguntar: o que poderia ter sido diferente? E se Dina não tivesse saído sozinha? E se Siquém tivesse controlado seus impulsos? E se os irmãos tivessem buscado justiça de outra forma? Tantos momentos em que um caminho diferente poderia ter sido escolhido, tantas oportunidades para evitar a tragédia. Sabe o que essa história significa para nossas vidas hoje? Que nossas ações têm consequências, muitas vezes além do que podemos prever. Que a raiva, mesmo quando justificada por um mal real, pode nos levar a cometer males ainda maiores. Que a vingança raramente traz cura verdadeira. E que em momentos de dor e indignação, precisamos mais do que nunca buscar sabedoria para não multiplicarmos o sofrimento no mundo. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta.
Que Deus abençoe grandemente sua vida.